Não existe segurança em riquezas nem em mansões. A segurança está no Senhor. Fala família, estou aqui mais uma vez no Monte dos Palmares, aqui em Belo Horizonte. Um monte de oração, onde muitas pessoas vêm. Cheguei aqui desde cedo, muitas pessoas chegaram, oraram de joelho, clamaram, oraram em dupla. Um lugar realmente abençoado que eu senti muito forte mesmo a presença de Deus. Recomendo você, se tiver um dia aqui em Belo Horizonte, aqui perto do Mineirão, não sei se você está conseguindo ver ali, ó. Ali é o Mineirão, estamos aqui na região norte da capital mineira e aqui esse monte é realmente abençoado. E com toda essa bênção, nós vamos seguir agora para o capítulo 3 de Amós, a nossa sequência sobre esse livro de 9 capítulos. Se você ainda não faz parte do 5am, aqui estão os links para você participar, porque cada dia a gente estuda um capítulo da Bíblia, a gente está justamente em Amós 3, e aproveite também, se inscreva no nosso canal, se inscreva, já prepare um comentário, já curta, porque isso ajuda muito a gente a impulsionar. Então vamos lá, se inscreva, vamos lá, ativa o sininho também. Simbora? Vamos então para os capítulos mais intrigantes e importantes que eu separei em Amós 3. A gente já começa já no primeiro versículo. Diz assim: ouça essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda essa família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Aqui está dizendo e está lembrando que Deus escolheu Israel por graça e não por mérito. E escolha, eleição, existe também responsabilidade. Então eles serão primeiros a receber esse juízo de verdade de Deus. Deus avisou em outros capítulos anteriores que ele ia fazer isso com todo mundo, mas os primeiros realmente a receber esse juízo são os da casa de Deus, porque receberam a graça de Deus, estão totalmente fora da palavra, totalmente desalinhados aos propósitos e ao coração de Deus. E no versículo 3 diz assim: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Então o que significa isso? Para a gente andar com Deus, a gente precisa concordar com Ele, concordar com o soberano. Significa estar de acordo com a palavra dele, estar de acordo com o coração, com o caráter de Deus. A gente precisa estar de acordo com tudo que Deus diz, com tudo que Ele faz, com tudo que Ele é. E quando a gente faz isso, a gente recebe poder, a gente recebe autoridade e consegue fazer com que as nossas vidas sejam vitoriosas, abençoadas e vencedoras. E pulando para o versículo 7, temos o trecho: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E aí já no versículo 8, o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Então aqui está falando o seguinte: Deus avisa antes de punir. Ele, na verdade, ele não quer punir. Deus não tem nenhum desejo em punir, nenhum. Certamente ele faz isso com dor no coração. Tanto que ele está avisando várias vezes, como a gente estudou no livro de Isaías. Deus se irando, Deus avisando, assim como um pai avisa para um filho: você está errando, vai ter consequência, meu filho, pelo amor de Deus, de novo, você está errando, você está pecando, uma hora precisa ser feita alguma coisa, e Deus está avisando, e Ele está avisando que avisa aqui também. Mas muitas vezes o povo está tão soberbo, tão voltado para bens materiais, tão distante, tão surdo, que não escuta os avisos de Deus. E aí a consequência chega. E aí no versículo 9 diz assim: proclamem nos palácios de Asdod e do Egito, reúnam-se nos montes de Samaria, para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Então Deus abre para as nações vizinhas verem os pecados de Israel. Então Ele está expondo as coisas ruins do seu próprio povo para os outros aqui, para Asdod, para o Egito. Deus não esconde. Tão bom de Deus que Ele é transparente. Você está errando, então eu vou te expor até para os seus inimigos. E no versículo 11 temos o seguinte trecho: portanto, assim diz o Senhor, o soberano, um inimigo cercará o país, ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Aqui provavelmente está se tratando da Assíria, desse ataque da Assíria, que vai ser um ataque, vai ser uma invasão tão forte, tão poderosa, que aqui na metade final do versículo 12 ele diz como vai acontecer com o povo. Vocês serão arrancados, ó israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ele fez até um paralelo antes, quando o pastor livra a ovelha da boca do leão, que só sobra os 2 ossos da perna e um pedaço da orelha. Da mesma forma vão ser arrancados os israelitas de Samaria. Não vai sobrar praticamente nada. Deus está falando o seguinte aqui: o arraso vai ser tão grande que eu vou permitir que vocês vão sair com a mão na frente e outra atrás. Só que Deus avisou. Ele avisou antes.
E finalmente no final do capítulo, no versículo 15, diz assim: derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão, as casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Aqui está falando o seguinte: não adianta você ter riqueza, não adianta você ter mansões, isso não te dá nenhuma segurança. Como eu comecei o nosso vídeo, a segurança está no Senhor. Então até os ricos que estavam com o coração voltado para mansões, para decoração de marfim, dispendiam o tempo deles decorando a casa e não meditando na lei do Senhor e não se aproximando de Deus. Por causa disso, essas pessoas também serão derrubadas, também serão atingidas. Ou seja, Amós 3 mostra que o privilégio espiritual, o privilégio de Israel, de ter sido a nação escolhida, não livra do juízo, mas muito pelo contrário, aprofunda a responsabilidade. E que Deus também, Ele avisa antes de agir. E o que Ele espera é o nosso arrependimento, é que a gente se arrependa e volte o nosso coração para Ele. Amós 3 também mostra que os pecados ocultos serão expostos diante de todos, como aconteceu aqui com Israel, que teve o pecado exposto aí para Asdod e para o Egito. E também que a justiça de Deus corrige, disciplina e purifica. Então, se essas palavras duras de Amós mexeram com você, responda aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, eu quero ver o seu comentário, quero responder o seu comentário, curta também o nosso vídeo, que isso ajuda muito também a gente se ranquear melhor no YouTube. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe.